Salve, salve meus queridos, professor Zanin na área, mais uma vez com vocês, hoje para dar continuidade ao estudo que nós viemos fazendo sobre as reações de substituição. Então se você não assistiu a primeira aulinha, a substituição em alcanos, segue aqui o link para você e nessa aula nós vamos fazer um estudo das reações de substituição em aromáticos. Lembre-se que quando nós fizemos esse estudo inicial, nós determinamos que as substâncias que preferencialmente sofriam reações de substituição eram os alcanos, nós então já estudamos a substituição, especificamente a halogenação dos alcanos, os aromáticos, eis a aula de hoje, e os ciclos com 5 ou mais átomos de carbono, tá certo? Então hoje uma aulinha bem especial, onde a gente vai conhecer uma diversidade de reações de substituição, especialmente nesse grupo de substâncias que são as substâncias aromáticas, beleza? Bora lá então! Bom, primeira coisa é a seguinte, ó, se você tem um anelzinho aromático, eu representei um hidrogeninho aqui, mas saiba, nós temos 6 hidrogênios, né? A fórmula do benzeno é C6H6, e qualquer um desses hidrogênios que nós substituímos aqui, eles são exatamente iguais. Então entenda, se a gente fizer uma substituição, promover a assim que a gente diz, a monossubstituição do anel aromático, necessariamente haverá apenas um produto. Esse produto, né, pode ser esse substituinte, esse hidrogênio substituído, ele pode ser qualquer um desses 6 aqui, tá certo? Então, por uma questão didática, eu vou sempre representar a substituição nesse hidrogeninho, só por uma questão estética mesmo, beleza? Bom, algumas coisinhas a saber. Por que que o anel aromático, apesar de ser insaturado e nas substâncias insaturadas, por causa da ligaçãozinha π, é mais fácil promover reações de adição? A gente vai estudar o próximo mecanismo de reação, são as reações de adição. Por que que o anel aromático, então, promove reação de substituição? Bom, o segredo está nessa bolinha aqui no centro, que é a nossa querida ressonância. A ressonância é a deslocalização dos elétrons π dessa estrutura. Quer dizer, tem duplas ligações alternadas nessa estrutura e elas estão deslocalizadas. Os elétrons π são os elétrons da segunda ligação, beleza? Então essa deslocalização configura a estabilidade dessa estrutura. Então é difícil você quebrar, você adicionar alguma coisa. O que tem para o benzeno é você tirar, por exemplo, o hidrogeninho e colocar alguma coisa no lugar, beleza? O fato é que essa ressonância aumenta significativamente, além da estabilidade, a densidade eletrônica dessa estrutura. Ou seja, isso aqui, em um linguajar não muito científico, está recheado de elétrons, tá certo? Então, praticamente todo o ataque que vai ocorrer nessa estrutura é do tipo eletrofílico, ou seja, o reagente que vai lá substituir o hidrogênio, ele tem que ter uma afinidade eletrônica muito grande. Nós estudamos essas espécies lá nas reações de cisões, no estudo que nós fizemos sobre as reações orgânicas nas cisões. Então eu vou deixar aqui também um link do estudo das cisões, onde a gente conceitua a ideia de radical livre, e especialmente dessas espécies eletrofílicas. O que é uma espécie eletrofílica? É uma espécie que tem afinidade de elétrons. Normalmente são cátions, isso é bem importante, tá certo? Desta forma, esta reação, ela recebe um nome assim caricato, que é a reação de substituição eletrofílica aromática. Então, porque nós estamos fazendo no aromático e porque o reagente que vai atacar essa estrutura tem que ser um reagente eletrofílico, tem que ser um ataque em busca em função desse monte de elétrons, dessa densidade eletrônica ali, tá certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos conhecer algumas destas reações. Então, uma a uma, eu vou descrever e tentar mostrar um pouquinho do mecanismo destas reações, certo? Beleza? Bora lá, então? Então, ó, a primeira reação que eu estou colocando aqui é a halogenação. Lembrando que nós já estudamos a halogenação nos alcanos, né? Onde nós substituímos o hidrogênio por um átomo de halogênio, no caso cloro, bromo, né? O iodo é muito lenta a reação e o flúor é muito vigorosa. Então, normalmente a gente faz ou cloração ou a bromação na halogenação, tá certo? Bom, o que é diferente aqui? Tá aqui o anelzinho aromático, vou substituir, lembra, sempre esse hidrogeninho. O que é diferente é que o ataque nessa estrutura, como eu disse, para substituir esse hidrogênio, tem que ser eletrofílica. Nos alcanos era via radical livre, olha a diferença. Aqui nós precisamos promover uma quebra heterolítica, então as substituições no anel aromático não é via radical livre, né? Ela é via heterólise, ela é via cátions especialmente, tá bom? Então vamos fazer uma halogenação, aleatoriamente eu escolhi o cloro, poderia ter feito com bromo, Cl2, e aí é que vem, olha só, a condição, a necessidade para promover uma quebra aqui
que seja heterolítica. Por quê? Os halogênios são apolares, então a ligação é apolar, o parzinho de elétron está homogeneamente dividido. Para você quebrar isso aqui de forma heterogênea, você vai ter que polarizar essa ligação. E é aí que entra em função essas espécies, que nós chamamos de ácidos de Lewis. Então, lá nas teorias modernas de ácidos e bases, eu falei um pouquinho sobre isso aí. Se você não assistiu Teorias Modernas de Ácido e Base, segue o link aqui também para você assistir. E também no estudo das cisões eu falei um pouquinho dessas espécies aqui, tá certo? Os ácidos de Lewis são espécies capazes de receber elétrons. Então, quando você coloca essas espécies próximas de moléculas polares, elas acabam polarizando essa ligação. Então, esse Cl2, olha o que vai acontecer com ele. Diante desse ácido de Lewis, ele vai quebrar essa ligaçãozinha de forma heterolítica, tá vendo? Formando o nosso reagente eletrofílico. Tá aqui o nosso reagente eletrofílico, mais os C-elementos. É esse cara aqui, fruto dessa quebra heterolítica, este cátion aqui, o cátion cloro, é que vai atacar este carboninho aqui, que está recheado de elétrons, e substituir o cloro, o hidrogênio, nessa reaçãozinha, beleza? Daí nós vamos ter como produto, olha só, o cloro substituído no hidrogênio e o hidrogeninho saindo com o outro cloro, esse C- aqui. O C- vai sair com aquele hidrogeninho lá na forma de HCl. Produto inorgânico normalmente não nos interessa, mas está aí como representação, tudo bem? Então, qual que é Então, vamos resumir, ó. A halogenação é a substituição de um átomo de hidrogênio, no caso, halogenação nos aromáticos, de um átomo de hidrogênio por um átomo de halogênio. Só que para a gente promover a halogenação, a gente precisa de um ácido de Lewis, né? O ferro 3+, pode estar representado aqui Al3+, Cl3, Fe3+, Be3+, ou pode estar a substância iônica que deu origem a esses íons aqui, tudo bem? Qual é a função do ácido de Lewis nessas reações? Polarizar as ligações, ou você vai ver que até mesmo aumentar a polarização dessas ligações, para promover uma quebra heterolítica, gerar o meu reagente eletrofílico e este atacar lá o anelzinho aromático, promovendo a substituição, beleza? Próxima reação, eu coloquei aqui, não existe uma ordem necessariamente, eu coloquei aqui a nitração, beleza? O que é a nitração? Bom, o nome é sugestivo, a nitração é a substituição do hidrogênio por um grupo. Que grupo? Esse grupo é chamado de grupo nitro. Então, lá nas funções orgânicas, lá no estudo das outras funções, nós fizemos o estudo da função nitro, os nitrocompostos, beleza? Então, consiste na reação do benzeno, tá lá o benzeninho com o nosso hidrogeninho ali, velho de guerra, com ácido nítrico. O ácido nítrico vai gerar esse grupo chamado nitro. Eu vou mostrar para vocês, não percam, vou mostrar esse mecanismo para vocês, tá certo? Essa reação ocorre especificamente na presença de ácido fúrico. Qual que é a relevância disso? Você viu lá, tipo, benzeno, ácido nítrico na presença de ácido fúrico, é uma nitração. Muitas vezes é preciso saber só sobre o produto, é bem fácil. Você tira o hidrogeninho e substitui este por um grupo nitro que eu vou mostrar aqui, tá certo? Então vamos colocar aqui o ácido nítrico, a presença de ácido fúrico. O ácido fúrico é importantíssimo, ele tem uma propriedade bem ímpar, que é de desidratar. Ele tira água até onde não tem água. Então, normalmente, as reações ocorrem na presença de ácido nítrico, ele funcionando como catalisador, ele tirando hidroxila da estrutura para formar água com seus hidrogênios ionizáveis. Então, vou pegar aqui o ácido nítrico, vou mostrar para vocês. Olha só como eu escrevi de forma diferente. Ó. HNO3, eu escrevi HONO2, porque esse OH está ligado diretamente ao nitrogênio. Então, só representei de forma um pouco estrutural, tudo bem? Qual que é a função do ácido nítrico? Quebrar isso aqui de forma heterolítica, né? Tirar essa hidroxila aqui na forma de OH- e formar o NO2+. Este aqui é o grupo nitro. Então, o que é o grupo nitro? É o grupo NO2. Esse cara aqui é o nosso reagente eletrofílico, tá vendo? É um cátionzinho, ele vai atacar aquele carboninho lá e promover a substituição do hidrogênio lá, tá certo? Aí, como produto, nós vamos ter, olha só, o grupo nitro, no caso, essa substância é o nitrobenzeno. Uma reação importante, por exemplo, na fabricação do trinitrotolueno, que é a famosa TNT, a nitração é um procedimento lá comum, beleza? Tudo bem? Tá vendo que sai água, sai a hidroxila aqui a hidroxila do ácido nítrico junta com o hidrogeninho lá do hidrogênio ionizável. Nós não estamos estudando os mecanismos pormenores, né? O ataque ao neuromático, as estruturas ressonantes formadas, mas é já uma especificação, entender como é que é a formação do reagente eletrofílico nos processos de substituição, beleza? Beleza? Bora lá? Então, a próxima reaçãozinha que eu coloquei que é a sulfonação.
Da mesma forma, a sulfonação é a substituição do hidrogeninho, do anelzinho aromático, qualquer um deles, por um grupo chamado sulfônico, tudo bem? Nós também estudamos lá nas funções orgânicas, vai lá estudar as funções orgânicas, é importante, os ácidos sulfônicos, que dão origem a esse grupinho aqui. Como é que a gente promove essa reação? Nós precisamos de ácido sulfúrico, o ácido sulfúrico é o fornecedor desse grupo sulfônico, e essa reação ela ocorre em meio sulfúrico mesmo. Aqui há algumas discussões. Há dois caminhos possíveis, há uma discussão na ciência qual desses caminhos é o mais efetivo. Mas um deles, é o que eu estou representando, é a reação do ácido sulfúrico na presença de ácido sulfúrico, a gente chama de fumegante. Esse ácido sulfúrico fumegante, ele é um ácido sulfúrico muito concentrado. Chama-se fumegante porque ele solta vapores de trióxido de enxofre. E é aí que mora a dualidade. Tipo, alguns cientistas acreditam que a reação é com o trióxido de enxofre. Quer dizer, o responsável pelo mecanismo é o trióxido de enxofre, que vai lá se ligar ao hidrogeninho. E outros acreditam que é o ácido sulfúrico promovendo a desidratação do próprio ácido sulfúrico, né? Então ele promovendo essa desidratação, tirando a hidroxila e sobrando o grupo sulfônico aqui. Então eu estou descrevendo essa via, mas se você vê, ao invés de você verificar ácido sulfúrico aqui, você verificar SO3, tudo bem, nós também estamos falando de uma sulfonação, tá bom? E quando tem ácido sulfúrico, esse ácido sulfúrico tem que ser a quente e tem que ser fumegante. Lembre, fumegante quer dizer muito concentrado e ele solta vapores de SO3, tipo uma névoa, por isso que chama-se fumegante, tá certo? Esse cara aqui é o nosso reagente eletrofílico, tá vendo? É um cátion, ele vai atacar aquele carboninho lá e promover a substituição do hidrogênio, formando o ácido benzosulfônico, tá certo? Tudo bem? A água sai da hidroxila com o hidrogeninho lá, fechou? Olha com carinho, beleza? Qualquer coisa dá um pause, né? Tipo, olha, tenta entender o mecanismo, vai no passo a passo aí para você entender certinho o que está acontecendo, fechou? Bom, nossa próxima reaçãozinha, alquilação, também conhecida como alquilação de Friedel-Crafts, né? O mecanismo de Friedel-Crafts. Esse nome, ele já é um nome assim que não é muito sugestivo, né? Tipo, halogenação, substituição por halogênio. Nitração, reação com ácido nítrico, inserção do grupo nitro. Sulfonação com ácido sulfúrico e a alquilação, né? A alquilação é a reação do benzeno com o grupo alquil, né? E você pode falar assim, professor, mas o que é um grupo alquil, né? Um grupo alquil é qualquer grupo que não seja aromático. Então, se não tem estrutura aromática, é um grupo alquil, beleza? Então, normalmente são hidrocarbonetos, são pedaços de hidrocarbonetos. Tá vendo que a gente está colocando aqui, ó, na presença de um haleto de alquila. Quer dizer, pensa num hidrocarboneto com um halogênio ligado nele, tá certo? Os haletos orgânicos são haletos de alquilas, desde que não tenha um anel aromático lá. Então esse aqui, por exemplo, é o clorometano. Isso aqui é um haleto, tá vendo? Um halogênio, um haleto de alquila, né? Um haleto de alquil, porque isso aqui é um radical alquil. Quem são os radicais alquil? Metil, propil, isopropil, butil, aqueles radicais orgânicos que não têm estruturas aromáticas, tá bom? Então, essa reaçãozinha, perceba, nós temos uma polarizaçãozinha nessa ligação já, né? Então, só que nós vamos precisar de um ácido de Lewis aquecido para promover uma polarização ainda maior e quebrar isso de forma heterolítica e formar esse carbocátion. Lembra do termo? Quando nós estudamos as cisões, né? Na cisão heterolítica, quando o carbono ficava com uma carga positiva, ele recebia um nome carinhoso de carbocátion. E esse cara aqui é que vai substituir o hidrogeninho lá. A alquilação é uma reação bem importante para aumentar a cadeia carbônica em aromáticos. Então, para fazer, por exemplo, detergente, né? A gente usa muito isso. Pega o anelzinho aromático, faz uma alquilação para fazer um rabinho aqui, ó, colocar mais de uma dezena de carbonos ali para fazer a estrutura apolar do sabão, beleza? Então, a alquilação é a substituição do hidrogênio por um grupo alquil, ou seja, aumentar a cadeia carbônica. Para que isso aconteça, a gente usa um haleto de alquil. Para quê? Para que a ligação já seja polarizada e nós usamos um ácido de Lewis, tá vendo? Estou usando a LCl3, poderia ser a L3+, Fe3+, B3+, AlF3, BF3, quer dizer, ácidos de Lewis, ou que são cátions, ou que têm um octeto incompleto, para polarizar mais essa ligação ainda e promover uma quebra heterolítica, gerando o nosso reagente eletrofílico, que é, no caso, um radical alquil, beleza? Daí o produto é simples, é o anelzinho aromático, com o CH3, ou seja, o nosso radicalzinho
alquil substituído hidrogênio, tá certo? Produtinho inorgânico, o HCl. Muitas vezes, produto inorgânico nem é representado pela falta de interesse na estrutura inorgânica e o foco no composto orgânico. Fechou? Beleza? Próxima e última substituição, a acilação de Friedel-Crafts ou simplesmente a acilação, tá bom? A acilação é muito parecida com a alquilação, até no termo, né? Mas a acilação seria a substituição do hidrogênio por um grupo acila ou um grupo acil. O que é esse grupo acila? Perceba que a gente, mais uma vez, está fazendo um aleto de, né? Na alquilação, um aleto de alquila. E na acilação, um aleto de acila. O que é um grupo acila? Qualquer grupo que tem uma carbonila. Então, por exemplo, tá vendo isso aqui? Ó? Não importa quem é esse R aqui. Isso aqui pode ser uma cetona, pode ser um aldeído, pode ser um ácido carboxílico, pode ser um éster, pode ser uma amida. Ou seja, isso aqui é um grupo acila, tá certo? Então, quando nós temos aqui um aleto de acila, nós temos uma polarização dessa ligaçãozinha. Para fortalecer isso, a gente vai lá colocar um ácido de Lewis. Dessa vez eu estou usando o FeCl3, tá vendo? Só para diversificar. Para que você fortaleça a memória visual. Então eu estou usando um ácido de Lewis aquecido e aí vai polarizar mais essa ligaçãozinha ainda, de forma que o rompimento vai gerar essa estrutura aqui, esse radical, esse reagente eletrofílico de acila aqui, tá vendo? Dependendo para que serve isso? Para você colocar carbonila no aromático, ou seja, você pode fazer um aldeído, pode fazer um ácido carboxílico, pode fazer uma cetona, porque a substituição desse cara vai gerar essa estrutura, tá vendo? Se R for um H, aldeído, se o R for uma hidroxila, ácido carboxílico, ácido benzoico, bem importante. Se aqui for carboninho, nós temos uma cetona, entendeu? Então a gente pode colocar grupos funcionais no anel aromático oxigenados através da acilação, ou seja, desse reagente eletrofílico muito especial, que é um radical acila, beleza? Tudo bem, certo? Tranquilos? Então é importante você conhecer essas 5 substituições, não só nos alcanos, a gente estudou nos alcanos a halogenação, porque lá tinha uma outra questão importante a discutir, que era a isomeria, né? Quando ocorria a substituição em hidrocarbonetos com mais do que 3 carbonos. Aqui, nos aromáticos, eu estou apresentando as demais substituições e uma atenção especial para o mecanismo, de forma simplificada, de ataque desses reagentes eletrofílicos, certo? Queridos, eu me despeço por vocês, obrigado pela atenção, não deixe de assistir a próxima aula. A próxima aula eu vou falar um pouquinho como é que se dá os produtos de uma reação já nesses anéis substituídos. Então, se você já promoveu uma substituição, você quer promover outra, como que acontece esse processo, certo? Até mais, tchau, tchau.